Irmãos, vamos orar uma vez mais. Senhor, nós somos gratos a Ti por poder adorar o Teu nome, louvar o Teu nome, entoar elogios a Ti através dos cânticos. Nós podermos receber o Teu perdão através da declaração de perdão que Cristo nos concede na cruz do Calvário. E agora ouvir a Tua instrução através da Tua palavra. Pedimos que o Senhor, uma vez mais, fale aos nossos corações, nos direcione, nos auxilie a compreender a Tua palavra, aplicá-la em nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, Deus criou o mundo de uma forma ímpar. Deus criou o mundo como todos nós sabemos, como nós sabemos a história, através de um casal, de um homem e de uma mulher. E Deus criou este casal com funções diferentes, com uma estrutura física diferente, e da mesma forma com qualidades diferentes. De forma que essas duas pessoas no mundo, elas se complementam, uma forma de auxiliar e ajudar um ao outro, cada um na missão em que foram chamados. Por isso, sempre é importante nós relembrarmos as funções de um lado e de outro, dentro da sociedade, dentro da família, dentro do lar. Então, nessa noite, eu quero falar um pouco sobre a mulher, eu quero falar um pouco sobre a mulher sábia edifica o seu lar, a partir de uma história muito interessante que nós temos no Antigo Testamento, que se encontra em 1 Samuel, no capítulo 25. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Primeiro Samuel, capítulo 25, nos diz assim: Faleceu Samuel, todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam e o sepultaram na sua casa, em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: Subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuís tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhe fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços e eles te dirão: achem mercê, pois os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, e a minha água, e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então, os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram, e tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas essas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: Cada um cinge a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou ao deserto mensageiros a saudar o nosso senhor, porém esse disparatou com eles.
Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviam, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que has de fazer, porque já o mal está, de fato, determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre os jumentos, e disse aos seus moços: Ide adiante de mim, pois os seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia, encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: Com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra, lançou-se-lhe aos pés e disse: Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe, meu senhor, com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva a meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará a casa firme. Porque pelejas as batalhas do Senhor e não ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida dos teus inimigos e te arrojará como se a atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, e segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração, o sangue que, sem causa, vires a derramar e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito o bem, lembrar-te-ás de tua serva. Então, Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesma, que hoje me toalheste de derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu que te fizeste mal, se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não terias ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então, Davi recebeu da mão de Abigail, que esta lhe havia trazido, e lhe disse: Sobe em paz à tua casa, bem vês que ouvi a tua petição, e a ela atendi. Voltou Abigail a Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. Seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco, nem muito, até ao amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça.
mandou Davi falar a Abigail que desejava tomá-la por mulher. Tendo ido os servos de Davi, Abigail, no Carmelo, lhe disseram: Davi nos mandou a ti para te levar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis que a tua serva é criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. Abigail se apressou e, dispondo-se, cavalgou um jumento com as 5 moças que a assistiam. E ela seguiu os mensageiros de Davi, e a que a recebeu por mulher. Também tomou Davi a Aionã de Jezreel, e ambas foram suas mulheres, porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Palti, filho de Laís, o qual era de Galim. Irmãos, essa história ela se encontra num período conturbado da vida de Davi, onde, após ele ser ungido como rei de Israel, vocês vão se lembrar que Samuel ele é chamado após Saul fracassar constantes vezes no seu reinado, ele é chamado por Deus a ungir um novo rei. Então ele vai até a casa de Jessé e ele escolhe Davi, unge Davi, ainda um jovem que pastoreava as ovelhas. E Saul não aceita isso. Saul ele não aceita que o seu reino havia sido tirado dele e havia sido entregue a um moço que naquele momento já estava morando na casa real. Por circunstâncias providenciais, Deus leva Davi, Deus conduz Davi para auxiliar, para ajudar Saul quando ele estava em momentos conturbados, vendo coisas, apavorado. Davi toca sua harpa, um excelente músico, ele toca a harpa através do som, através da música, através desse meio providencial, o Senhor acalma o coração de Saul. E Davi ele já estava servindo no templo, já estava servindo na casa real, quando acontece episódios das quais Deus começa a dar proeminência a Davi. Davi um jovem, Saul um velho, Saul rei, Davi um novo rei ungido, mas que ainda não havia assumido o trono. E começa a acontecer algo que acontece muito comum em vários ambientes. Pode ser no teu trabalho, pode ser às vezes na tua casa, né? Acontece isso. Quando um jovem começa a despontar em algumas coisas, isso desperta inveja por vezes dos mais velhos. E talvez se você já passou por isso, são das piores coisas que pode acontecer. Por quê? Porque os mais velhos deveriam suportar os mais jovens, eles deveriam se alegrar com novos talentos, eles deveriam ficar contentes ao ver numa empresa, por exemplo, ver no trabalho algum jovem despontando, porque isso significa que ele ensinou bem e que aquele jovem está indo além dele. Mas isso não é o que acontece com maior frequência. A maior frequência nós vemos justamente o oposto, os mais velhos por vezes ficarem ciumados, se sentirem apequenados, ficarem com medo e começarem a criar circunstâncias e situações para boicotar esses jovens que eles estão em ascensão. E é justamente isso que começa a acontecer na vida de Davi. Saul ele começa a perseguir Davi, ele começa a criar situações onde ele literalmente tenta tirar a vida de Davi. Onde por vezes, como nós vimos alguns meses atrás, Davi ele cria uma afinidade muito grande com o filho de Saul e o filho de Saul ajuda ele a safar, a sair de circunstâncias onde ele estava para morrer na mesa de jantar de Saul. E esse episódio que nós acabamos de ler, ele se encontra nesse contexto quando Davi agora ele está peregrinando. Agora ele está caminhando, está indo de um lado, está indo para o outro. Quando ele ouve que Saul está passando perto, ele vai para o outro lado. E olha só, Davi, ele fez isso durante 20 anos de sua vida. Imagine você, sabendo que você já é o novo rei de Israel, você já foi ungido novo rei de Israel, você tem que ficar fugindo durante 20 anos da sua vida. É muita coisa, né? Eu tenho 25, grande parte da minha vida fugindo, e indo para um lado, indo para o outro. E é nesse momento que ele começa a juntar um grupo de homens, né, estilo Peaky Blinders, né, um pessoal que está ali
tá ali, tá sem trabalho, um pessoal que também está meio foragido, é um pessoal, né, que está também em situações parecidas com Davi, e ele junta esse grupo de homens, de aproximadamente 400 homens, ele lidera esses homens estão sob a liderança dele. Nesse momento a gente já vê a personalidade de liderança de Davi, um homem que claramente havia sido chamado para uma missão grande, um homem que claramente havia sido chamado para liderar, para ser o rei de Israel. Mas é claro, 400 pessoas precisam comer, 400 pessoas precisam sobreviver de alguma forma. E nesse episódio que nós acabamos de ler, o capítulo começa nos falando sobre a morte de Samuel. Quem era Samuel? Samuel era o profeta que Deus havia levantado naquele momento, e também juiz, o último juiz que nós temos, que havia escolhido Saul e que depois havia ungido Davi como rei de Israel. E por que o episódio começa nos falando sobre a morte de Samuel? Porque é importante lembrar que Samuel ele era o conselheiro de Saul. Ele era o conselheiro quando ele precisava, ele buscava conselhos com Saul, ele era o conselheiro de Davi também. E agora, esse pilar que Israel tinha, ele havia ido embora. Esse pilar que sustentava um pouco de juízo ainda, que restava nesse reino que estava desmoronando, ele havia morrido. E é nesse episódio, é nesse momento, que Davi ele está em uma localidade onde ele precisa, então, encontrar formas de prover alimento, de prover sustento para esses 400 homens. O episódio que nós seguinte, falando posterior à morte de Samuel, nós vemos falar sobre este homem, Nabal, um homem muito rico. É interessante porque essa história aqui ela acontece mais de 5.000 anos atrás, e o que é uma pessoa rica hoje, né? Hoje uma pessoa que possui posses, um fazendeiro pode ser também uma pessoa muito rica, se ele tem vários gados e tudo mais, mas nós, hoje no mundo moderno que nós estamos, nós atrelamos mais riquezas a modernidades, a coisas modernas. Né? A Elon Musk, que tem dinheiro para mandar espaçonaves para o espaço e tudo mais. Mas nessa época onde a agricultura, onde o trabalho agrícola era o mais forte, uma pessoa rica era uma pessoa que possuía diversas ovelhas, diverso gado, e conseguia sustentar, e conseguia administrar tudo, e conseguia fazer todas essas coisas acontecer. E este homem, Nabal, ele tinha ovelhas. Né? Não sei se você já viu alguma ovelha na vida. Eu vi agora. Lá na comunidade, meu pai tem umas ovelhas, criação de ovelhas. Tentei me aproximar de uma, saíram correndo. Mas, e aí, as ovelhas, elas são bichos interessantes pela sua própria genética. Elas são bichos que elas precisam ser tosqueada, né? Como o processo que está acontecendo, que precisa ser tirado parte do pelo que cresce delas, como você limpar o casco do cavalo e coisas nesse sentido. Então, essa era a época do ano onde Nabal ele estava fazendo, os servos de Nabal estavam fazendo este processo de tosquear. E eles estão fazendo isso perto dos homens de Davi. E os homens de Davi, eles ajudam nesse processo, porque se você acha que o nosso mundo hoje é perigoso, que São Paulo é meio perigoso, imagina naquela época, que não tinha nem polícia, que não tinha absolutamente nenhum órgão de segurança. Era você por você. Se você quer viver seguro, tenha a tua espada, tenha a tua faca contigo. Então, os servos de Nabal estão fazendo esse trabalho e eles estão rodeados pelos homens de Davi, que são homens fortes, que são homens brutos, são homens que estão acostumados à guerra, porque eles estavam sobrevivendo, e eles fazem esse trabalho de segurança, mesmo que de forma indireta, né, mesmo que não de forma, eles não pediram, né, os servos de Nabal não pediram, mas eles ajudam ele nesse serviço. Então, Davi, sabendo que ele precisava prover de alguma forma alimento
para os seus homens. Então ele tem essa ideia de falar com Nabal, né? Retribui a gentileza. Nada demais, nós o ajudamos, nós o protegemos durante todo esse processo. O que é para você aí que tem várias ovelhas, entregar 3, 4 dessas aí para a gente fazer um churrasquinho? Não vai fazer falta para você. E Davi faz isso de uma forma nobre, né? Ele pede, porque ele tinha 400 homens. Se ele quiser dizer, não, vamos pegar 4 ovelhas, vamos pegar 5 e se dane Nabal. Ele poderia fazer isso, mas não, ele vai e pede. Ele está sendo nobre, ele está sendo gentil, ele tá fazendo algo que se espera que se faça, ele está pedindo. E Nabal, a Bíblia nos mostra que é interessante os termos que a Bíblia usa para descrever Nabal, né? Descreve ele como um homem bruto, como um homem, né? um homem bruto, né? Seco, direto nas suas palavras. Ele responde, disse, quem é Davi? No verso 10, ele diz, quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Quem é esse homem? Não conheço. Muitos são os impíos servos que fogem ao seu senhor. Olha só o que ele está dizendo. Com certeza ele sabia quem era Davi. Davi, nessa época, ele já era um homem conhecido em Israel, pelos feitos que ele havia feito. E Nabal está dizendo, quem é esse cara? Não conheço. Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Ele está linkando Davi a um escravo fugitivo. Davi não era um escravo fugitivo. Davi já era um soldado reconhecido em Israel. Um homem bem visto, onde as mulheres cantavam, Saul matou seus milhares, Davi matou seus 10 milhares. Ele era já uma celebridade em Israel. Mas Nabal está zombando dele, dizendo, esse cara não é um escravo. Está fugindo, teu senhor, está andando por aí. Não conheço. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o daria a homens que eu nem sei de onde vêm? Nabal afronta Davi e os seus homens. E os homens, eles voltam e eles falam isso para Davi. E Davi, que não era pouca palha, não. E Davi, que também não era... que ele era pavio curto em alguns momentos. Ele, imediatamente, ele toma uma decisão. Então, nós vamos tomar força. Então, se a gente fez isso de uma forma nobre e ele não quer retribuir, então nós vamos usar outros meios. E aí, nesse momento, alguns dos homens, eles têm uma ideia de falar com a esposa de Nabal. No meio dessa briga de egos, no meio desse efeito masculino grande, homens se confrontando, o homem ele tem a ideia de comunicar a Abigail sobre o que estava prestes a acontecer. E é nesse momento que nós começamos a ver essa mulher que ela aparece nessa história, que ela aparece na vida de Davi, e que nós não temos mais nada nas escrituras depois falando muito sobre ela, mas nesse momento ela aparece num momento fundamental e a atitude dela é uma atitude que demonstra uma mulher sábia, uma mulher que edifica o seu lar, de uma mulher que sabe se posicionar no momento que precisa se posicionar. Deus criou, como nós sabemos, o homem para liderar e a mulher para auxiliar ele nessa obra de liderança. Mas quando homens tomam decisões erradas, quando homens estão seguindo na direção que eles não deveriam seguir, as mulheres são chamadas a tomar essas posições sábias para mudar o rumo. Isso significa auxílio. Quando homens estão indo na direção errada, Deus chama as mulheres para auxiliá-los, para eles tomarem as decisões certas. E é exatamente isso que Abigail faz. Quando ela ouve que Davi ele está indo com seus 400 homens em direção a Nabal, e que ele vai acabar com tudo, e que não vai sobrar absolutamente nenhum homem, que não vai sobrar absolutamente nada, ela prontamente pega um jumento, ela prepara todo um banquete. No verso 18 nos diz, Abigail tomou a toda a pressa 200 pães,
200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 passas de figos e o pôs sobre os jumentos. E pediu para os seus moços levarem este banquete para os homens de Davi. E quando ela chega diante de Davi, quando seus homens chegam, ela se apressa e ela tem uma atitude extremamente humilde. Nesse momento onde Nabal estava orgulhoso, estava arrogante, onde Davi estava ainda mais irado, onde Davi estava fora de si, e estava dizendo, eu vou acabar com todos esses homens. Atitude paciente, atitude calma, atitude prudente de Abigail muda o percurso da história e salva vidas. É isso que Abigail faz no meio de uma tormenta, no meio de uma tempestade, de 2 homens querendo se atrocidar um ao outro. A paciência, a prudência, a delicadeza de Abigail muda o percurso dessa história e salva vidas. Ela vai até Davi, ela humildemente, ela pede perdão por Nabal. Ela diz, ele está louco, ele está fora de si, olha o que ele está fazendo. Ela pede perdão, ela se humilha, ela toma uma posição, ela oferece, ela tem uma atitude, ela oferece o que Davi estava esperando. E aí no verso 32, Davi declara, bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras e me vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Davi, ele ouve Abigail, Davi ouve o seu conselho e ele baixa a bola, e ele volta atrás. Né? Algo que não é muito comum nós vermos nos homens do Antigo Testamento. Os homens do Antigo Testamento, diferente dos homens de hoje, eles tomavam atitudes, né? E isso, por vezes, fazia também que eles não quisessem voltar atrás de suas atitudes. Mas aqui Davi volta, ele diz, eu ia fazer uma besteira, e através da vida de Abigail, Deus salva milhares de vidas. E o que é interessante, o que acontece após isso? Após isso, quando ela volta, Nabal está lá, banquete, bebedeira, embriagado, tomando todas que ele pode, curtindo a vida. Ela não vou falar com ele. Não adianta falar. Já viu um homem bêbado? Não dá para conversar com um bêbado, né? Não dá para explicar uma coisa sensata a um bêbado. Ela não fala. Mais uma vez, ela tem uma atitude sábia. Mais uma vez, ela acerta. Mais uma vez, ela vai na direção certa. Ela disse, não vou falar com ela. Espera pela manhã. Estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas. Quando ele já está são, quando ele já está consciente, ela vai lá e fala com ele. Explica o que ela havia feito. Explica o que estava para acontecer, porque Nabal nem sabia que ele ia morrer. E naquele momento, ao que tudo indica, ele teve um infarto. Né? Coisa que o Cido sabe o que é, né, Cido? Mas, graças a Deus, diferente de Nabal, ele está aqui entre a gente. Graças a Deus por isso. Né? Então, ao que tudo indica, ele teve um infarto. Quando ele ouve essas coisas, se amorteceu nele o coração e ficou ele como pedra. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor Nabal e este morreu. Quando Deus está envolvido e quando nós estamos seguindo a direção certa, e quando nós recebemos conselhos, e nós recebemos uma repreensão, e nós recebemos um direcionamento, como Davi recebeu de uma mulher, coisa que não era algo que acontecia frequentemente, e você não vai ver isso acontecendo frequentemente no Antigo Testamento, um homem voltando atrás porque uma mulher te aconselhou. Mas Davi, ele entende que essa é a vontade de Deus, e ele acerta também. Quando nós acertamos nesse sentido, Deus, ele opera pela nossa causa. Davi, ele queria fazer justiça pela sua própria mão, mas Deus foi lá e matou Nabal.
precisa sujar a tua mão com sangue. Deus foi lá e fez o serviço. Deus foi lá e, passado 10 dias, feriu o senhor a Nabal e este morreu. Então, por vezes na nossa vida o que nós estamos precisando é deixar Deus operar por nós. É deixar Deus fazer o trabalho. Não precisa se estressar. Não precisa esquentar a cabeça. Não precisa tentar resolver. Entrega na mão de Deus. Deus resolveu para Davi a causa. Deus fez. Não era pelo grito, não era pela espada. Não era pela vingança, não era pelo sentimento de vingança, não era pelo sentimento de ira, não era pela imposição. Não, era pelos meios de Deus. É pela prudência, é pela sabedoria. Esses meios que Deus usou para resolver essa circunstância. Talvez é isso que eu e você estejamos precisando em alguma área da nossa vida. Prudência, sabedoria, ouvir a tua esposa, ou tomar conselhos com pessoas sábias, como Abigail concedeu a Davi, e esperar Deus agir, esperar Deus resolver o problema. Aproveita as outras coisas boas da vida. Foi o que Davi fez, né? Em vez de ir lá matar, em vez de ir lá sujar minha mão, eu vou comer aqui, 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas. Eu vou comer um churrasco, deixa que Deus resolva a situação. E foi o que aconteceu. Deus resolveu este problema para Davi. E claro, né? O que eu acho curioso, eu acho engraçado nessa história. Mas eu entendo Davi bobo que não era, né? Ele vai lá e pede para casar com Abigail. Então é isso que acontece depois, no verso 39. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail que desejava tomá-la por mulher. Quem é que não ia querer uma mulher sábia do lado, depois de um conselho que salvou a vida dele? Davi não era bobo, né? E ele toma agora Abigail como sua esposa. Ela aparece em alguns outros momentos, nada de muito expressivo, mas ele toma essa mulher sábia, uma mulher sábia para ser a sua esposa. Uma mulher sábia edifica o seu lar. Uma mulher sábia, como nos descreve Provérbios 31, ela toma atitudes no momento certo. Ela não precisa tomar direções ou tomar posições masculinas, mas ela precisa tomar posições no momento certo, auxiliando o seu esposo no momento necessário, como Abigail fez. E a minha oração é para que as mulheres da nossa igreja floresçam ainda mais dessa forma, que as adolescentes, que as crianças, que as bebês que nós temos cresçam com essa sabedoria de Abigail. Que nós possamos entender no mundo conturbado que nós vivemos, onde os papéis constantemente se invertem, um monte de baboseira é falado aí fora. Nós possamos se voltar para o básico e para o essencial e para o que a Bíblia nos mostra como padrão. E dessa forma nós possamos glorificar o Senhor. Então, que o Senhor prepare, que o Senhor abençoe cada uma das mulheres da nossa igreja. E da mesma forma que nós possamos, para todos nós, né, como família da fé, como igreja, entender as circunstâncias da nossa vida como Davi entendeu. Entender que eu e você não precisamos resolver os nossos problemas pela força, ou pela violência, ou pelo desejo de vingança, ou pela ira, ou pelo sentimento de satisfação por si mesmo, mas que nós possamos aprender a desfrutar das coisas boas que Deus nos concede neste mundo, entregando nas mãos dele, deixando para os nossos problemas serem resolvidos para quem sabe resolver, que é Deus. Deus os abençoe. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, nós te louvamos por essa história fantástica que o Senhor deixaste para nós no Antigo Testamento, através da vida de Abigail, através deste episódio que acontece com Davi e seus homens.
e a forma providencial com que o Senhor conduziu essa história, a forma como o Senhor usou Abigail com a sua prudência, com a sua sabedoria, com a sua inteligência, para que ela salvasse a vida de pessoas neste momento turbulento em que Davi estava passando. Nossa oração, Deus, é para que da mesma forma as mulheres da nossa igreja cresçam em prudência, cresçam em sabedoria, fortifiquem-se no Senhor, para que possam ser frutíferas como a vida de Abigail. Que as nossas adolescentes, que nossas crianças que nós temos, mulheres, também cresçam na prudência do Senhor, cresçam nos caminhos do Senhor, aprendendo a honrá-lo e aprendendo o seu papel tão importante no mundo da qual o Senhor chamou cada uma. E como igreja nós pedimos que o Senhor nos ajude, a como Davi precisou entender aqui e aprender. Ajude-nos a descansar no Senhor, ajude-nos a entender que nossos problemas, as nossas dificuldades não precisam ser resolvidas pelas nossas próprias forças, ou pela violência, ou pelos sentimentos de ira e de vingança, mas que nós consigamos desfrutar das coisas boas deste mundo e ver o Senhor operar, e poder contemplar o Senhor conduzindo, o Senhor resolvendo os problemas que nós não podemos resolver, ou os problemas que nós não devemos resolver, mas que nós devemos entregar nas suas mãos, confiar no Senhor, se deleitar no Senhor e esperar no Senhor. Ajude-nos a desenvolver essa fé, ajude-nos a exercitar essa fé nessa semana que se inicia. Ajude-nos a lembrar-nos deste episódio e a colocar em prática aquilo que nós ouvimos essa noite nas nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.